No Congresso Nacional, em uma sessão marcada por diversas críticas à falta de diálogo entre o Parlamento e o Palácio do Planalto, a medida provisória que permite a criação e a volta de inúmeros ministérios avançou na Câmara. O texto precisa ser aprovado ainda hoje pelo Senado para não perder a validade. Reportagem de Brasília com Paula Lobão. O governo Lula conseguiu reverter a previsão de mais uma derrota e evitou aumentar a lista de fracassos na Câmara. Os deputados aprovaram a medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios por 337 votos a favor e 125 contra. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, um dos principais articuladores dessa aprovação, comemorou assim que saiu o resultado. Quero elogiar em segundo lugar, presidente, a Vossa Excelência e todos os líderes, aqueles que suaram no diálogo, que compreenderam, que deram crédito ao governo, mesmo com as extremas dificuldades que vivenciamos nesses últimos períodos, das demandas não atendidas, muitas vezes dos chás de cadeira que muitos ministros dão aos senhores parlamentares, daquilo que não foi encaminhado. Mas eu quero dizer a todos vocês, líderes, homens e mulheres do Parlamento brasileiro, meu muito obrigado. Foi doído, foi doloroso, mas é o meu sentimento, minhas queridas parlamentares. Agora a MP segue para apreciação no Senado Federal, que deve votar a medida a partir das 9 horas da manhã. A previsão é que a medida provisória também seja aprovada no Senado Federal, onde o caminho já está pavimentado pelo presidente Rodrigo Pacheco. No Twitter, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, postou: "Parabenizo o líder do governo na Câmara, José Guimarães, pelo trabalho que levou à aprovação da MP 1154, garantindo uma estrutura ministerial democrática e focada em políticas públicas voltadas aos temas relevantes para a reconstrução do nosso país. Amanhã votaremos no Senado." Mas a oposição promete não facilitar. Também no Twitter, o senador Ciro Nogueira criticou a condução da MP pelo governo. Ele postou: "Nenhum retrato mais assustador de um governo que não começou do que 5 meses depois o país estar parado para saber se a estrutura governamental existe ou não. Haverá ministros daqui a 2 dias em Brasília? Quais? Ninguém sabe. O nome disso é desgoverno." A quarta-feira foi um dia inteiro de polêmicas, clima tenso, reuniões e até telefonema do presidente Lula para Arthur Lira, em uma forma de apelo pela votação e aprovação da medida provisória. Arthur Lira chegou aqui à Câmara dos Deputados criticando a falta de articulação política do governo do PT, mas acabou prevalecendo o acordo entre o presidente da Casa e as lideranças durante uma reunião de aproximadamente 3 horas no gabinete de Lira, antes da sessão plenária começar. O governo terá a oportunidade de voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação mais permanente, mais correta, para que o governo, em matérias que normalmente virão, tenham uma condição de ter dias mais tranquilos. A aprovação da medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios está sendo vista como uma última chance ao governo Lula diante da enorme insatisfação dos deputados com a demora na distribuição de cargos e emendas e com a articulação política atual, em que os deputados afirmam não conseguirem diálogo com ministros e nem mesmo com o presidente Lula. Os alvos da maioria das críticas são os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil. Bom, além de Cristiano Beraldo, também para comentar as notícias do dia, Diogo Schelp e Luiz Felipe Dávila, bem-vindos aos dois também. Schelp, é uma vitória do governo, é mais uma vitória de Arthur Lira e a expectativa para o Senado hoje. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Adriana, Dávila, Beraldo. Pois é, eu acho que menos do que uma vitória para o governo é uma vitória, sim, para Arthur Lira e uma situação que mostra a chantagem que existe por parte do parlamento, por parte do grupo chamado de Centrão, o Centrão Fisiológico, em relação ao governo. O mesmo tipo de chantagem que ocorreu também no governo anterior de Jair Bolsonaro. A gente lembra que quando o então Ciro Nogueira ocupou o cargo de ministro da Casa Civil, isso consolidou o casamento
de Bolsonaro com o Centrão, aquele Centrão que na campanha de 2018 era tão vilipendiado, não é? A gente vê aí a palavra articulação política sendo usada de uma maneira que não é correta. A articulação política é você negociar com o Congresso as pautas, os assuntos, as leis que vão ser aprovadas, discutir os temas, acertar alguns pontos, aprovar algum projeto mais prioritário em detrimento de outro. Isso é articulação política, é discutir as políticas públicas do país com o Congresso, com os representantes do povo. Mas quando eles falam de articulação política, atualmente, eles estão falando, na verdade, de distribuição de cargos e uma influência maior na distribuição de recursos. O parlamento atual perdeu a possibilidade de destinar os recursos do chamado orçamento secreto. Isso, por uma decisão do STF, foi para as mãos do governo, mas o parlamento, os deputados, querem sim ter ainda influência sobre como vão ser destinadas essas emendas. Há uma destinação de emendas individuais que foram liberadas agora recentemente para tentar agilizar essa votação, mas o principal ponto é justamente essas emendas que eram as chamadas emendas de relator. Além disso, só para finalizar, o Centrão ou esses integrantes, esses líderes partidários, sem uma ideologia bem definida, eles querem mais espaço no governo, não apenas com a destinação de cargos no segundo escalão, mas até numa posição da chamada articulação política, como que tinha Ciro Nogueira no passado. É muito possível que nesse frigir dos ovos, no futuro próximo, Rui Costa acabe caindo e algum membro do Centrão acabe na Casa Civil. Fato é, Dávila, que o governo vai conseguindo quase como um milagre passar essa MP. O que houve exatamente? Que manobra foi essa? Lula e Lira conversaram? Isso faz parte para agilizar o processo? Bom dia, Adriana, Tiago, Shelp, Beraldo e toda a audiência da Jovem Pan. Olha, é preciso notar duas coisas aqui. Primeiro, essa é uma matéria que deveria ser aprovada com enorme facilidade. Então, essa desarticulação política, ela existe sim, e Arthur Lira vem avisando há um tempão que não tem conversa com o governo. O governo não recebe os parlamentares, isso vai criando mal-estar. Então, para aprovar uma mera reestruturação partidária, o governo teve que liberar 1,7 bilhão de reais em emenda. É um total absurdo. Agora, nós estamos vivendo, Adriano, um regime parlamentarista no Brasil, porque as questões relevantes da nação, o Congresso está tocando e simplesmente passando por cima do governo. Foi o Congresso Nacional que derrubou o decreto absurdo do presidente da República, que praticamente acabava com o marco do saneamento, voltando o poder para as estatais, ou praticamente criando uma reserva de mercado para a estatal. Quem manteve o marco do saneamento foi o parlamento, que derrubou o decreto do presidente. Segundo ponto, ontem votou o marco de novo, importantíssimo. Agora temos finalmente a Constituição vai ser respeitada para decidir o marco temporal. De novo, contra o governo que quer fazer política partidária e não pensando nos interesses do país e respeitar a Constituição. E terceiro, o governo não está se mexendo em nada para aprovar a reforma tributária e quem está se mexendo é o Congresso, que diz que vai votar o Arthur Lira até o dia 15 de julho, antes do recesso parlamentar. Ou seja, quem está tocando a pauta que interessa ao país, que cria estabilidade jurídica, que cria condições para resolver as questões fundamentais, é o parlamento. Então, isso mostra uma coisa muito simples. O governo até agora não começou a governar. Beraldo, você concorda com isso? E foi mais uma vitória de Lula ou uma vitória de Lira? Bom dia, Dávila, Diogo. Realmente a gente assistiu ontem uma forma, um exemplo de como a política brasileira tem funcionado. Veja que ontem nós assistimos aqui as notícias de que o orçamento de vários ministérios importantes estavam sendo cortados porque era necessário fazer uma adequação no orçamento da União. Mas aí chega de noite, para ter aprovado a sua estrutura, o governo libera 1,7 bilhão de reais para os parlamentares. Então não é uma questão de falta de dinheiro, é uma questão da prioridade como esse dinheiro é gasto. Como o governo Lula não tem projeto para o Brasil, ele simplesmente pega o nosso dinheiro, que nós contribuímos para a União através do pagamento dos impostos, e começa a distribuir isso
para que os parlamentares votem temas que deveriam ser fruto de convicção. Ou o governo tem qualificação suficiente para convencer a maioria dos congressistas de que as suas ideias devem prevalecer, porque são melhores para o Brasil, ou não tem, não pode ser na base da compra de votos. E é interessante a gente observar a reclamação do líder do governo de que os parlamentares não são recebidos, são deixados esperando às portas dos ministérios. Veja, a articulação política está nas mãos do Padilha e do Rui Costa, que são pessoas com grande experiência em lidar com o parlamento. Não são pessoas que desconhecem o funcionamento da política brasileira e, mesmo assim, não estão sendo capazes de sequer dar atenção, de conversar, de dialogar com o Congresso. Tá tudo errado. E a gente fica assistindo isso achando que é normal. Não é normal. Isso deve gerar indignação no povo brasileiro, porque quem paga essa conta somos nós.